Os Obamas podem ter deixado a Casa Branca em 2017, mas a sua jornada enquanto uma das famílias mais emblemáticas dos Estados Unidos continua a cativar-nos. Enquanto muitos admiravam a sua imagem perfeita, Malia e Sasha revelaram recentemente os desafios invisíveis de crescer sob um escrutínio implacável. Neste vídeo, exploraremos como as pressões da vida pública, uma educação rigorosa fundamentada no trabalho árduo e na humildade, e um olhar mediático incessante levaram as filhas Obama ao limite, expondo lutas ocultas que quase destruíram a sua família. Junte-se a nós enquanto descobrimos a verdade por trás do que quase destruiu a família Obama. A educação disciplinada e as jornadas independentes de Malia e Sasha Obama. Depois de enfrentar a dor de uma perda gestacional, Michelle Obama recorreu à fertilização in vitro, uma decisão que em breve transformaria a sua vida, trazendo duas filhas, Malia, em 1998, e Natasha, Sasha, em 2001. Enraizada no South Side de Chicago, a família Obama estabeleceu uma base de estabilidade e trabalho árduo, mesmo enquanto Barack conciliava o ensino na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago com o lançamento da sua carreira política, primeiro como senador estadual e mais tarde como senador do Siwabosner-Pura. Quando Barack Obama venceu a presidência em 2008, a transição de uma vida relativamente privada em Chicago para o intenso escrutínio do palco mundial foi abrupta para Malia e Sasha, que tinham na altura 10 e 7 anos, respectivamente. O seu novo lar, a Casa Branca, tornou-se um palco onde cada momento era observado. No entanto, em vez de sucumbir ao fascínio do luxo constante e da indulgência, os Obamas focaram-se em fundamentar as suas filhas em valores do dia a dia. Inscritas na Sidwell Friends School, uma instituição prestigiada, onde Michelle também fazia parte da direção e promovia a diversidade, as meninas continuaram a sua educação num ambiente que valorizava tanto a excelência acadêmica como a responsabilidade pessoal. Apesar das medidas de segurança de alto nível e da conveniência ímpar de ter criadas e mordomos, a rotina diária da família permaneceu simples e consistente. Regras estritas estavam em vigor. A hora de dormir era fixada para as 20 horas, e tanto Malia como Sasha foram ensinadas a arrumar os seus quartos, a fazer as suas camas e até a lavar as suas roupas. Essas práticas não eram apenas tarefas, eram lições de autodisciplina, rotina e da importância da responsabilidade pessoal. Como disse uma vez Barack sobre as meninas, a minha filha de 9 anos está sempre a surgir com coisas notáveis, destacando não só a sua criatividade, mas também o espírito independente que os Obamas cultivaram desde muito cedo. Pode-se pensar que crescer como filhas de um presidente automaticamente significaria uma vida de luxo desenfreado, mas os Obamas deixaram claro que o caráter e a responsabilidade importavam muito mais do que a riqueza material. As celebrações de aniversário eram marcadas não por presentes extravagantes, mas por experiências que reuniam a família, idas ao cinema, festas com muita pizza e pipocas e mesadas modestas ganhas ao completar tarefas domésticas. Esta abordagem foi concebida para ensinar às meninas a gratidão e o valor do trabalho árduo. Como explicou Barack em várias entrevistas, o objetivo era criar indivíduos completos que entendessem que ser realmente rico não se trata de ter recursos ilimitados, mas de possuir um caráter rico e uma bússola moral forte. Michelle e Barack acreditavam que, mesmo em circunstâncias extraordinárias, a vida deveria permanecer o mais normal possível. Compreendiam que, embora o holofote pudesse trazer atenção e oportunidades, também podia distorcer o sentido de identidade se não fosse equilibrado com valores sólidos. Como Michelle explicou mais tarde, tem de moderar o que partilha sobre as suas vidas, porque elas não procuram atenção. Ao longo da sua infância, tanto Malia como Sasha
vivenciaram momentos que ressaltavam as lições de independência e responsabilidade. Barack recordou uma vez uma memória terna. Enquanto caminhava junto a um lago, a jovem Malia olhou para cima e perguntou: "Pai, somos ricos?" Ao que ele respondeu: "Estamos bastante bem em comparação com muitas pessoas, mas não somos realmente ricos, como algumas pessoas definiriam realmente ricos." A resposta de Malia: "Bem, isso é bom, porque eu não quero ser realmente rica. Acho que quero viver uma vida simples." Deixou Barack tanto divertido quanto pensativo, levando-o a admirar como desde cedo a sua filha havia abraçado os valores de modéstia e simplicidade da família. Esta anedota, entre muitas outras, sublinha as formas sutis, mas deliberadas, pelas quais os Obamas ensinaram às suas filhas a valorizar a riqueza interior em detrimento das riquezas externas. Malia e Sasha forjaram os seus próprios caminhos, enquanto abraçavam os valores da autodescoberta, responsabilidade e independência inculcados pela família. Como filha mais velha, a jornada de Malia tem sido definida por uma contínua busca pelo crescimento pessoal. Após concluir o ensino secundário em 2016, ela embarcou num ano sabático repleto de viagens e estágios, um rito de passagem para muitos jovens adultos, embora acompanhado de segurança extra e jatos privados. A sua aventura começou em julho de 2016, com viagens à Libéria e a Marrocos como parte da iniciativa Let Girls Learn, acompanhada pela sua irmã, mãe e avó. As primeiras incursões de Malia na indústria do entretenimento refletiram ainda o equilíbrio entre risco e responsabilidade na sua criação. No início de 2017, ela conseguiu um estágio na The Weinstein Company, uma decisão que, apesar das controvérsias posteriores, sublinhava a sua disposição para explorar e aprender com a indústria. Uma breve participação em 2015 no set da série Girls já insinuava o seu futuro no cinema, e ela tem consistentemente destacado que as suas escolhas são impulsionadas pelo desejo de aprender e crescer, e não simplesmente para capitalizar o nome da família, como Barack já comentou sobre a sua determinação em ser independente. O percurso de Sasha, por outro lado, é marcado por uma forte independência e uma personalidade vibrante. Crescendo como a filha mais nova a ter vivido na Casa Branca, ela aprendeu cedo a equilibrar rotinas rigorosas com experiências típicas da adolescência. Desde celebrações de aniversário que fizeram manchetes até momentos capturados no TikTok, Sasha soube gerir a atenção pública com elegância. Após concluir o ensino na Sidwell Friends School em 2019, ela ousadamente escolheu a Universidade de Michigan, em vez de Harvard, para forjar a sua própria identidade para além do legado familiar. Ambas as irmãs exemplificam como os Obamas inculcaram valores de trabalho árduo, autenticidade e autonomia, qualidades que continuam a guiá-las à medida que navegam pelos seus percursos individuais. Mesmo quando aparecem ocasionalmente em funções de Estado ou em público, as irmãs continuam a priorizar os valores que lhes foram ensinados, a importância do trabalho árduo, o valor da rotina e o compromisso de se manterem com os pés no chão, não importa onde a vida as leve. Respostas sob pressão. Embora tenham sido criadas com disciplina rigorosa, as ex-primeiras filhas não ficaram imunes a escândalos. O mandato do ex-presidente Barack Obama coincidiu com o surgimento das redes sociais, lançando Sasha e Malia Obama numa das infâncias mais vigiadas entre as famílias presidenciais. Um incidente notável envolveu Sasha Obama e as redes sociais. Em 2020, vários vídeos do TikTok da então jovem de 19 anos tornaram-se virais, não pela sua capacidade de cantar, mas pela sua performance ao dublar a música Said Some, de Moneybagg Yo. Num dos vídeos, ela pronunciou com confiança as letras explícitas, incluindo um verso da canção.
A natureza explícita da faixa e a sua atuação sem filtros provocaram uma onda imediata de críticas online. Muitos críticos dirigiram a sua ira ao ex-presidente Barack Obama, questionando se ele permitira que a sua filha fosse exposta a conteúdos tão explícitos. Alguns comentaristas argumentaram que o vídeo demonstrava uma influência preocupante numa jovem mulher negra, enquanto outros defenderam Sasha, afirmando que ela estava apenas a agir de forma típica entre os adolescentes. Como afirmou um comentarista na X, vocês continuam a dizer deixem-na divertir-se, não há nada de errado nisso, mas na realidade há, de facto, algo de errado com esta música. Malia Obama, por sua vez, também enfrentou a sua cota de controvérsias. Apenas 5 meses antes do seu 21º aniversário, em 2019, ela foi fotografada numa festa à beira da piscina em Miami, partilhando uma garrafa de rosé Whispering Angel com amigos. As rigorosas leis de consumo de álcool para menores na Flórida fizeram com que o incidente fosse colocado sob intenso escrutínio. Críticos afirmaram que as ações de Malia não eram apenas ilegais, mas também refletiam o estilo de educação adotado por Barack e Michelle Obama. Figuras da mídia conservadora, como Andrew Wilkow, recorreram a plataformas como a X para acusá-la de viver como os 1% e de beneficiar injustamente do privilégio da sua família. Este episódio recordou escândalos anteriores envolvendo filhos de presidentes, como os gêmeos Bush, apanhados a tentar comprar álcool com documentos falsificados. Embora o consumo de álcool por menores seja um problema disseminado nos Estados Unidos, o elevado perfil público de Malia garantiu que as suas ações recebessem uma atenção desproporcional. Além das controvérsias relativas a comportamentos explícitos e ao consumo de álcool por menores, ambas as irmãs também foram criticadas pelos seus hábitos de fumar. Malia foi fotografada no festival Lollapalooza de 2016, onde foi vista a fumar o que muitos acreditavam ser um baseado de marihuana. A imagem provocou imediatamente um debate online, com alguns a argumentarem que a sua decisão de fumar era irresponsável, especialmente tendo em conta o seu estatuto de filha de um ex-presidente, e que deveria ter dado prioridade às suas responsabilidades públicas, em vez de frequentar um grande festival de música durante a época da Convenção Nacional Democrata. Anos mais tarde, em 2024, Sasha Obama viu-se envolvida numa controvérsia semelhante quando foi vista a fumar um cigarro. Os críticos aproveitaram a ocasião, sugerindo que o seu comportamento refletia negativamente na sua educação, embora outros tenham salientado que esse hábito não é incomum entre os jovens adultos, incluindo filhos de outras figuras políticas. Talvez um dos exemplos mais marcantes da pressão que estas jovens enfrentam na esfera pública tenha ocorrido quando Malia se envolveu numa altercação com um idoso. De acordo com relatos da TMZ, uma senhora idosa, do lado de fora de um restaurante, insistia repetidamente em tirar uma foto com Malia. Depois de a ex-primeira filha ter recusado educadamente, o pedido persistente levou a um momento de frustração, quando Malia teria dito: "Vais trazer isto à minha cara como um animal numa jaula?" Embora alguns tenham considerado a sua reação dura, outros acharam que estava totalmente justificada, dada a natureza invasiva da atenção que recebia. Este incidente evidenciou os desafios de manter limites pessoais sob constante escrutínio mediático e sublinhou o peso emocional que a vida pública pode impor, mesmo aqueles criados com as melhores intenções. A moda tem sido também um campo de batalha recorrente para a opinião pública acerca das irmãs Obama. Quando Malia e Sasha assistiram ao seu primeiro jantar de Estado em 2016, vestindo vestidos de marca avaliados em aproximadamente $19 mil cada, enfrentaram críticas imediatas por parte de alguns membros do GOP. Os críticos argumentaram que escolhas tão extravagantes eram inadequadas para mulheres jovens,
especialmente tendo em conta os elevados padrões de conduta pública esperados das famílias presidenciais. A apresentadora da ABC, Kristen Seh, foi uma das que comentou a imprudência do vestuário caro, sugerindo que simbolizava uma exibição excessiva de riqueza. E esse escrutínio sobre as escolhas de moda não ficou por aí. Em 2022, Sasha enfrentou críticas adicionais quando uma série de fotografias de paparazzi dos seus tempos de escola circularam online. Uma imagem mostrava-a com uma regata de alças finas e jeans, com a roupa interior visível de forma involuntária, enquanto outra a apresentava com um top curto e uma saia maxi. Embora alguns utilizadores da internet tenham defendido o seu sentido de estilo, muitos foram rápidos em descartar as suas escolhas como lixo e até sugeriram que ela deveria contratar um consultor de moda. No meio de todas estas controvérsias, rumores desmentidos também circularam em torno da família Obama, complicando ainda mais a narrativa pública. Especulações como Malia ter tido um filho com o rapper Future ou Sasha ter atropelado um Bugatti de $1 milhão num lago foram amplamente divulgadas nas redes sociais. Embora esses rumores tenham sido posteriormente refutados por várias fontes, servem de lembrete de quão facilmente a informação falsa se espalha na era digital. A circulação persistente destas histórias destaca o intenso foco da mídia em cada aspecto da vida das ex-primeiras filhas, independentemente da veracidade das alegações. Mesmo que muitas dessas acusações tenham sido provadas falsas, o facto de terem ganhado notoriedade revela os desafios de manter a privacidade e a dignidade num mundo em que cada erro é amplificado. Como o escrutínio incessante da mídia moderna corrói o bem-estar das filhas Obama. A era digital transformou cada pequeno deslize e cada momento cotidiano em potencial combustível para o debate público. E Malia e Sasha Obama encontraram-se no centro do implacável foco dos média modernos. Esse escrutínio incessante, que amplia cada gesto e palavra, não só impôs um enorme fardo psicológico sobre as ex-primeiras filhas, como também ameaçou corroer os laços familiares que foram cuidadosamente cultivados por Barack e Michelle Obama. Numa época em que a privacidade se torna cada vez mais uma relíquia do passado, cada aparição pública, cada publicação nas redes sociais e até mesmo as interações pessoais rotineiras são minuciosamente dissecadas por uma máquina midiática sempre ávida. Desde o início da presidência de Barack Obama, os mídia fixaram o seu olhar sobre a vida privada da primeira família. Ao contrário de famílias presidenciais anteriores, onde crianças como os gêmeos Bush ou Barron Trump gozavam de uma certa proteção em relação ao foco público, as filhas Obama foram lançadas na arena pública numa idade em que a maioria das crianças ainda se encontra abrigada de tanta atenção implacável. Como resultado, cada passo que dão é examinado não só pelos meios de comunicação tradicionais, mas também por um fluxo interminável de comentadores online e paparazzi armados com smartphones. Este microscópio digital amplia cada ação, e como comentou um observador, na era digital de hoje, cada ação é amplificada, e a linha entre a liberdade pessoal e a responsabilidade pública torna-se cada vez mais tênue. As consequências desta vigilância constante são profundas. A educação rigorosa proporcionada pelos seus pais, que enfatizava a disciplina, a responsabilidade e a humildade, foi posta à prova por uma pressão externa que nenhuma boa educação conseguiria mitigar por completo. Barack e Michelle Obama, que se empenharam em oferecer um ambiente estável e fundamentado, encontraram-se numa situação difícil ao tentarem proteger as suas filhas de um frenesi mediático que parecia determinado a expor até os aspectos mais triviais das suas vidas. Os seus esforços para manter a privacidade foram amplamente documentados. Por exemplo, os responsáveis da Casa Branca solicitaram de forma consistente aos repórteres
que não fotografassem nem noticiassem as crianças quando estas não estivessem com os seus pais e não houvesse interesse jornalístico relevante. Desde o início da administração, a Casa Branca pediu aos meios de comunicação que não noticiem ou fotografem as crianças Obama quando não estão com os seus pais e não existe interesse jornalístico vital, afirmou Christina Shake, porta-voz da primeira-dama Michelle Obama. No entanto, apesar destas medidas, a ubiquidade dos dispositivos digitais e a democratização da noticiagem tornaram esses pedidos quase obsoletos. Como referiu a professora de ciência política Martha Joint Kumar, agora lidamos com um universo diferente. Todos têm um iPhone e tiram fotografias. Todos têm acesso às redes sociais. As condições mudaram e é muito mais difícil controlar a informação. Esta realidade significa que, mesmo quando a família tenta criar momentos de normalidade, como um dia calmo no parque ou um simples jantar em família, esses eventos são rapidamente capturados e difundidos para uma audiência global. O resultado é uma pressão constante e implacável que não só invade o espaço pessoal, como também distorce a percepção pública. Críticos argumentam que as controvérsias em torno das filhas Obama são indicativas de uma falha na educação. Contudo, muitos apoiantes afirmam que estas questões são simplesmente um subproduto inevitável de viver sob os holofotes. Um defensor enunciou: são apenas crianças a tentar divertir-se, e cada pequeno erro é amplificado de forma desproporcional. Esse sentimento é ecoado por inúmeras vozes nas redes sociais e em colunas de opinião, que defendem que o comportamento dos adolescentes, mesmo daqueles com o perfil elevado como Malia e Sasha, é frequentemente exagerado por um cenário mediático que prospera com escândalos. Por exemplo, num dos casos mais recentes de excesso mediático, Malia Obama, agora estudante universitária que procura manter uma aparência de normalidade em Harvard, viu a sua privacidade ser invadida durante momentos rotineiros, que seriam insignificantes para qualquer outro jovem adulto. Apesar dos seus melhores esforços para manter um perfil discreto e separar a sua vida pessoal da sua imagem pública, imagens e relatos sobre a sua rotina diária circularam rapidamente online, convidando a comentários e debates intermináveis. Como dizia uma manchete de forma sucinta, Malia Obama deveria ter a mesma privacidade que os seus pares em idade escolar. Ela é uma jovem adulta e cidadã privada, e deve ser considerada como uma zona reservada. Esse apelo à privacidade, ecoado por vozes influentes como a de Ivanka Trump, evidencia a crescente consciência entre alguns segmentos da sociedade de que o olhar público implacável não só é injusto, como pode ser prejudicial. Os apoiantes das filhas Obama argumentam que a fixação dos media nas suas vidas pessoais é sintomática de uma questão cultural mais ampla. Numa sociedade em que o valor de uma pessoa se reduz à sua imagem pública, em vez de ser medido pelo seu caráter e pelas suas conquistas. O problema com a internet, afirmou um analista político, é que todos se veem como produtores de notícias. Cada pequeno erro torna-se manchete, e essa enxurrada constante de julgamentos pode abater até os indivíduos mais resilientes. Muitos partilham desta visão, acreditando que o ambiente mediático atual dá uma ênfase desproporcional a escândalos e controvérsias, em vez de se concentrar em questões substanciais ou nas verdadeiras contribuições destas jovens. Um comentário notável na X resumiu bem a situação. Deixem-nos divertir-se. São apenas crianças que querem ter uma vida normal. Cada pequeno erro é amplificado, e já é hora de lhes darmos o espaço que merecem. Tais vozes recordam-nos que, embora a responsabilidade seja importante, deve ser equilibrada com empatia e com a compreensão dos desafios únicos que enfrentam aqueles que nascem sob os holofotes. No final, a história das filhas Obama não é apenas um relato de escrutínio público.
é uma narrativa de alerta sobre o poder destrutivo dos media modernos. Apesar de terem sido criadas com amor, disciplina e as melhores intenções, elas encontram-se continuamente expostas a pressões que ameaçam minar a sua individualidade e tensionar os laços familiares. Como observou de forma comovente um comentarista, na era digital de hoje, cada ação é amplificada, e a linha entre a liberdade pessoal e a responsabilidade pública torna-se cada vez mais tênue. Apesar de terem sido educadas com valores fortes, como o trabalho árduo, a responsabilidade e a autonomia, Malia e Sasha Obama têm enfrentado um escrutínio mediático implacável que amplifica cada pequeno deslize, levantando sérias questões sobre a privacidade e o custo psicológico do constante julgamento público. Enquanto alguns afirmam que figuras públicas devem aceitar este nível de exposição, outros argumentam que os mídia estão a ser demasiado invasivos. E tu, o que achas? Estas jovens estão simplesmente a pagar o preço da fama, ou é que deveriam ser sujeitas a padrões mais rigorosos por estarem tão em evidência? Partilhe as tuas opiniões nos comentários e não te esqueças de dar like e subscrever para mais perspectivas.